Voltando, vamos tratar agora da competência legislativa, ok? A competência legislativa é formada por dois grandes grupos, dois artigos, o artigo 22 e o artigo 24. O 22 vai tratar da chamada competência privativa, nós já falamos sobre isso. É privativa da União, mas ela pode delegar para outros entes federativos tratar de assuntos específicos. E eu tenho a competência concorrente. A concorrente, essa competência concorrente é entre... Aí sim, então ficar esperto. A concorrente não é todo mundo, não é igualzinho a competência comum administrativa que todo mundo participa. Aqui na competência concorrente, o município está fora, tá? Aqui o município é a concorrência entre a União, os estados, membros e município. O município aqui está fora, gente. Vamos lá, o município aqui está fora. Risca aqui, pelo amor de Deus, quer me derrubar, pô. Vamos lá, pô, o município está fora, ok? Bacana, vamos lá. Então tá bom, então a competência ela é concorrente entre a União, os Estados, membros e o Distrito Federal, tá? Os municípios não participam da chamada competência concorrente, ok? Porque existe já estabelecido na norma as competências do município, tá? Lá estão estabelecidas a competência do município, que na verdade ela é suplementar. O que vai sobrar lá, ele vai poder legislar a respeito desse assunto, beleza? Então eu tenho a chamada de competência privativa e a competência concorrente. Deixa eu voltar aqui. É muito comum na prática mesmo legislativa, a invasão da competência dos estados em competência que é privativa da União. Okay? Ou, então, normalmente até o município faz isso, essas boladas. Eles vão fazer legislação que é da União. Tá? Então, existem algumas competências que só pode tratar a União. O município não pode, o estado não pode e nem o Distrito Federal. Okay? Mas é muito comum chegar até o Supremo uma ação de inconstitucionalidade, uma declaração de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei estadual que invadiu a competência privativa da União. Okay? Muito comum. Então, nós vamos ter várias situações em julgados aqui no meio que vai dizer o seguinte, ó, não pode entrar nessa seara. Beleza. Tranquilo. Maravilha. Nossa missão é mapear, tá, gente? Essa da competência administrativa cai, mas a competência legislativa e a concorrente, a competência legislativa, que é privativa e concorrente, cai muito, muito mesmo. Cai mais do que a competência administrativa. Então, como que eu fiz? Eu fiz um estudo das questões, dos pontos, dos incisos, que o examinador adora cruzar um com o outro. Comparar. Essa competência é exclusiva, ela é privativa ou é concorrente? Ok? E alguns pontos que podem cruzar informações. Aí eu falei, bom, então aqui eu fiz o que eu fiz? Fiz um paralelo. E coloquei agora, já de cara, os temas mais recorrentes, mais comum em prova que o examinador cobra. Depois disso, a gente vai abrir os incisos 22, o artigo 22 e o 24 e vamos ler inciso por inciso. Beleza? Mas primeiro deixa eu já direto nesse resuminho que eu fiz para vocês, nesses temas recorrentes que o examinador adora fazer essa mistura. Vem para cá. Quando você viu na prova legislar sobre Seguridade Social, Seguridade Social, ela é privativa da União. Você ouviu o termo Seguridade Social, é privativa da União. Se você você leu na prova o termo Previdência Social é concorrente. Todo mundo participa, menos o município, todo mundo participa. Ok? Seguridade Social, privativa. Previdência Social, concorrente. Descendo. Ramos do direito. Os ramos do direito. As espécies, as disciplinas do direito. Aqui eu tenho todas essas espécies são privativas da União. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Capacete de PM. Capacete PM. Civil, ok? Agrário, penal, comercial e vai indo. Vai distribuindo o PM. Ok? E eu tenho as competências que são o quê? Concorrentes. É o FUPET. Financeiro, direito urbanístico, direito penitenciário, direito econômico e direito tributário. Esses direitos, esses 5 direitos, são concorrentes. Ok? A União, os estados e o Distrito Federal podem legislar.
Ponto. Esses, todos os restantes, são o quê? Privativos. Te pergunto, o que é mais fácil decorar? FUPET ou essa porrada de direito? FUPET. Então, você vai decorar o FUPET. Por eliminação, você vai dizer que o que sobrar é da União. Pronto, acabou. Quer ver? Direito penal. Está aqui? Não. Então é exclusivo da União. Direito civil. Está aqui na lista? Não. Então é exclusivo da União. Direito processual. Está aqui? Não. Então é exclusivo da União. Ok? Financeiro, urbanístico, penitenciário, econômico e tributário, competência concorrente. De novo, financeiro, urbanístico, penitenciário, econômico, tributário, competência concorrente. De novo, financeiro, urbanístico, penitenciário, econômico e tributário, competência da União. Financeiro, FUPET, urbanístico, penitenciário, econômico e tributário, competência concorrente da União. Acabou. Beleza? O que não tiver aqui é competência o quê? Privativa. Acabou. Acabou. Beleza? Cuidado. Penitenciário é concorrente. Penal é privativa. O Mato Grosso não pode tratar de um crime. Que é só a União pode fazer. Mas pode tratar sobre política penitenciária, direito penitenciário. Entendemos isso? Fechamos. Maravilha. Evoluindo. Legislar sobre direito processual é competência da União privativa. Legislar sobre procedimentos processuais. Procedimentos processual, direito processo do trabalho, processo penal, processo tributário, processo que for, é competência da União. Agora, de procedimento, é concorrente. Por exemplo, esses dias eu fui ao fórum daqui da capital, fui protocolar, mas estava tendo tempinho já, um habeas corpus, ainda não estava na parte eletrônica, né? E aí, quando eu fui protocolar o habeas corpus, a menina falou assim, doutor, eu não posso aceitar o seu habeas corpus. Eu falei, por quê? Está tudo certinho aí, das laudas. Doutor, no verso não está carimbado o termo em branco. Eu falei, para lá, pô. Não está no Código de Processo Penal isso. Doutor, é uma portaria aqui, ó. É um procedimento que o Estado doce. Pronto. Ela me deu na minha cara. Ela matou. Você está falando de procedimento, não está falando de processo penal. O procedimento, se vai ser carimbado, não é carimbado, anexado, o procedimento, como vai se dar os atos, pode ser legislado pelo Estado. Pronto, acabou. Acabou. Tive que murchar a orelha e carimbar lá as minhas 200 cópias lá e protocolar. Entendemos isso? Maravilha. Ainda eu tenho mais, tá? Outros campeões de audiência. Vamos lá. 4. Quando eu falar desapropriação, legislar sobre é competência privativa da União, tá? Desapropriação. A desapropriação, quem legisla é a União. Mas, por exemplo, em geral, em especial o municipal, o poder público executivo em geral, em especial o município, decreta a desapropriação. O decreto de desapropriação vem do município. Mas a lei de quem fez é a União. A lei legisla e o município decreta. Entendemos isso? O decreto de desapropriação vai sair do município. Ou o Estado, dependendo da situação. Mas quem faz a lei é a União. Ok? Isso aqui pouco cai em prova. Mas fique esperto. Próxima. Legislar sobre diretrizes, aqui é importante. Diretrizes, bases da educação. Diretriz base da educação é da União. Legislar sobre a educação de per si, sozinha, é concorrente. Legislar sobre a educação sozinha é concorrente. Legislar sobre as metas, as diretrizes e base da educação, aí é a União. Beleza. Pegamos o filezinho. Esse aqui é o filezinho mesmo, viu, gente? Esse aqui é o filé mesmo. Tá? Tem mais, professor? Tem mais. Vamos lá. Tem mais uma. Estava esquecendo mais uma aqui, a sexta. Vamos lá.
Eu tenho ao final os parágrafos, só para a gente comparar. Eu não vou entrar em profundidade, depois eu vou falar dos parágrafos já de forma aprofundada. Agora só vou comentar. Eu tenho que o artigo 22 tem um parágrafo único, e o artigo 24 eu tenho 4 parágrafos, então eu não posso misturar, tá? Se eu tiver 4 parágrafos e o parágrafo estiver falando de delegação, a lei complementar poderá autorizar o Estado a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas a esse artigo. Lembra que eu falei que a competência privativa da União pode ser delegada? Está aqui, ó. Como que ela vai delegar? Através de lei ordinária? Não. Lei o quê? Complementar. Ok? Qualquer assunto? Não. Só assunto o quê? Específico. Quem vai legislar? O município? Não. Os estados. Ok? Pode ser delegada? Pode. E aqui eu tenho a competência concorrente, que tem uma regrinha que eu vou deixar para poder falar quando estiver falando especificamente da concorrente no finalzinho da aula. Beleza? Para não confundir. Entendemos 6 pontos. Esses 6 pontos que tratam das 2 competências, vou te dizer, esses 6 pontos vai salvar a sua vida. Muitas questões orbitam nesses 6 pontos. Beleza? Muitas. Agora eu vou atingir a totalidade. Eu vou entrar agora inciso por inciso. Vamos tratar a competência privativa da União. Lembra, acabei de falar, ela é delegável. Estou dentro do artigo 22 agora. Do 22, eu vou te dizer que existe alguns campeões de audiência. Lembra aquela música? Aquela música fala assim, Despacito. Tem a música lá. Depois você dá uma olhada lá no meu YouTube, tem lá um videozinho que eu fiz. Despacito. Lembra o Despacito? Despacito. Eu tenho aqui um macetinho, ó. O Despacito também entra aqui na competência privativa da União. Falou de desapropriação, União. Direito eleitoral, União. Serviço postal, União. Direito penal, União. Falar sobre águas, União. Direito civil, União. Direito indígena, direito sobre indígena, União. Trânsito de transporte, União. Organização do Judiciário e Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, União. Beleza? Bem que refletiu. Aí, ó, esse aqui reflete a competência lá exclusiva, que eu falei para vocês. Trânsito e transporte, já falamos isso aí. Indígena reflete a competência, inclusive, dos bens da União. Serviço postal, também falei para você que reflete a competência exclusiva, o serviço postal e o correio aéreo nacional. Despacito, ok? Lembra dessas aqui. Essas aqui são os mais comuns do 22, tá? Que às vezes cobram 22 separados, só 22. Esses aqui são competências privativas da União. Perfeito? Agora sim, vamos entrar inciso por inciso. Já te dei um macetinho aqui, outro kit de sobrevivência. Só estou te dando kit de sobrevivência hoje, né? Que realmente essa matéria tem que ser no macete, senão realmente não passa. Vamos lá para o 22? 22 fala assim, compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Lembra que eu falei para você? Grava o FUPET, financeiro, urbanístico, penitenciário, econômico e tributário. Gravou lá, o resto tudo é o quê? Competência privativa da União. Súmula vinculante, abre a orelha, presta atenção. Súmula vinculante 46 fala assim, a definição dos crimes de responsabilidade, crimes que são cometidos por exemplo, pela Dilma Rousseff, ela cometeu um crime de responsabilidade e foi impeachmentada, né? Sofreu impeachment. E o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União, ok? O crime de responsabilidade é um crime político-administrativo, ok? Político-administrativo. Ele não é penal, ok? Mas é político-administrativo. E a súmula, ó, não está aqui, mas a gente já sabe. Falou de crime de responsabilidade, é competência da União e não dos estados. Beleza? Maravilha. Olha só como já caiu. Vamos lá. Questão pesada, mas é fácil. Vamos lá. Essas assim que eu acho massa, que são grandonas assim, aí você vai, rebenta, ganha dela e tudo dá certo. Vamos lá. Determinado Estado da Federação editou uma lei 123 de 2018. Perfeito. Dispondo sobre os requisitos a serem observados para a conservação da união estável. Espera lá. União estável?
Conservação de união estável. União estável é direito civil, não é direito civil? É direito civil. Né? O casamento. Quem vai regulamentar isso é o direito civil. Direito civil é competência concorrente dos estados ou é competência privativa? Porque se for concorrente, está certo. A lei está correta. Vamos lembrar? Quais são os ramos de direito que são concorrentes? FUPET, financeiro. U, urbanístico. P, penitenciário. E, econômico. T, tributário. Tem civil? Não. Então, o civil é a competência de quem? Da União. Quem fez a lei sobre direito civil aqui? União estável. O Estado. Essa lei é válida ou é inválida? Ou melhor dizendo, ela vai contra a Constituição ou ela é equivalente à Constituição? Ou seja, ela é inconstitucional ou é constitucional? Inconstitucional. Entendeu a sacada? Vamos lá? Vamos responder a questão? Constitucional. Né? Aí pergunta se a lei é constitucional. Não é. Inconstitucional, opa, separei aqui inconstitucional, já risco essa, já risco essa, já risco essa. Só fico com essas duas. Inconstitucional, por se tratar de interesse local, somente os municípios podem legislar sobre a matéria. Tá de sacanagem, né? Município de Cuiabá falando sobre união estável. Não dá. Inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre a matéria, ou seja, direito civil. A questão é letra E de escola. Ficou fácil agora? Quando a gente viu a questão, fala, puta, questão pesada, mas vê como é simples. Agora você já sabe, né? Agora deu até alegria, né? Gosta dá até aquele êxtase. Cara, que massa. É isso mesmo. A gente está aqui para facilitar seu serviço, meu querido. A gente está aqui para estreitar o seu esforço com a sua aprovação rapidinho. Vamos lá. 2. Desapropriação. Desapropriação é a competência privativa da União. Despacito. Eu podia cantar, né? Não ficar trabalhando, professor, nada. Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo em tempo de guerra. Isso aqui é importante. Requisição civil e militar, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Até lá no artigo 5º. Lá no artigo 5º, né? Artigo 5º? Isso, artigo 5º. Que a autoridade pública competente pode requisitar, em caso de iminente perigo público, propriedade privada, né? E possibilitando a indenização ulterior se houver dano. Lembra disso? Tá pegando, preciso do seu campo de futebol aí para poder pousar aqui o helicóptero para poder salvar as pessoas da enchente. Requisição, competência privativa da União. Ela que vai legislar a respeito disso. Beleza? Civil ou militar. Bacana. Questão, olha lá. Em caso de iminente perigo e em tempo de guerra, compete privativamente à União legislar sobre requisições militares. Certo. Deixa eu falar aqui. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Perfeito. Maravilha. Aqui onde eu passei batido os outros, esqueci o tempo de guerra. Tá certo. Beleza. Mais uma. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Opa, facinho. Despacito. Já era. Que mais? Serviço postal. Lembra que eu falei para você? Lá atrás, serviço postal, Correio Nacional é competência da União, exclusiva da União de atribuição material. E para ela nasce também a possibilidade de legislar a respeito desse assunto, ok? Serviço postal, sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Perfeito. Serviço postal, lá em cima, mais importante. O que mais? Comércio exterior e interestadual, viu, gente? Comércio, bacana. Comércio exterior e interestadual, entre os estados, ok? Diretrizes da Política Nacional de Transporte. Diretrizes da Política Nacional de Transporte. Diretrizes da Política Nacional de Transporte. Serviço de transporte, lembra lá? Ok? Interestadual e internacional, União. Intramunicípios, Estado. Intermunicipal, município. Diretrizes de política nacional de transportes, é claro que é privativo da União. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Bacana. Questão, olha lá. Conforme dispõe a Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre direito financeiro, produção,
Consumo, comércio interestadual, proteção à infância e juventude. Qual é a competência que é privativa da União? Está pedindo qual é a privativa. Vamos lá. Dinheiro financeiro, FUPEST, está fora. Produção, professor, deu dúvida. Consumo, professor, deu dúvida. Comércio interestadual. Opa, o senhor falou agora, professor. É esse mesmo. Comércio interestadual. Perfeito? Os demais é tudo competência concorrente. Agora a gente vai falar sobre eles. Proteção à infância e juventude, concorrente. Trânsito e transporte, deixei separado, localizado. Trânsito e transporte também é competência privativa da União, para legislar. Serviço de transporte de pessoas, serviço de transporte urbano, interestadual e internacional é competência exclusiva. Legislativa é mais ampla. Trânsito e transporte, olha lá. Supõe que determinado ente federativo pretenda instituir lei que obrigue o uso de cinto de segurança em perímetro urbano. Legislar sobre trânsito. É competente para legislar sobre o assunto. A União, os estados, federal e município, de forma concorrente, né, mas o município nem entra nessa parada. A União, trânsito e transporte, competência privativa, União é essa. Pronto, acabou. Acabou. Beleza? Próxima. Compete privativamente à União legislar sobre o serviço de transporte rodoviário. Serviço de transporte rodoviário não é privativo, é o quê? Exclusiva, já falamos. Transporte privativa, perfeito. Serviço de transporte rodoviário, interestadual e internacional é exclusiva. Tá até chato, né? Tô até chato repetindo isso, mas eu tenho que cravar que esse ponto cai bastante. Beleza? Tranquilo? Evoluindo. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Bacana. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Gente, importante, tá? Nacionalidade, cidadania e naturalização é competência da União. Grava aí. Populações indígenas. Porra, se os bens lá, o bem da União é as terras indígenas, legislar sobre a populações indígenas é a competência privativa da União. Olha só como já caiu. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, todo mundo junto, sobre cidadania e naturalização. Não. Naturalização é competência o quê? Privativa da União. Perfeita. Mais uma. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre populações indígenas. Parou. População indígena é competência o quê? Fala, privativa. Privativa. Perfeito. Está errado. Continuando a nossa epopeia aqui. Inciso 15. Emigração e imigração. Está aí a Lei de Imigração 2017. Âmbito federal. Ok? Extradição, expulsão de estrangeiro. É óbvio, quem tem que fazer essa lei é a União. 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Perfeito. União. 17. Organização judiciária do Ministério Público, do Federal e dos territórios e da Defensoria dos Territórios, bem como a organização administrativa destes. Nós já falamos lá atrás, né? Falamos lá atrás. A competência administrativa ou material é exclusiva da União tratar sobre a organização do Poder Judiciário, Ministério Público, do Distrito Federal. Além disso, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Lembra disso? Só fora disso a Defensoria Pública, que é a competência do Distrito Federal. Beleza? Sistema estatístico e sistemas cartográficos e geologia nacionais. É competência exclusiva também da União, então, legislar também sobre esse sistema. Sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. Isso aqui é importante, tá? Competência da União. Sistema de consórcios e sorteios. Viu, gente? Consórcio e sorteio. É competência da União. Caixa Econômica Federal tem o sorteio da Mega Sena. É competência da União. Perfeito? Ah, professor, no meu estado tem um poupa-ganha, sei lá. Aí são títulos de capitalização, não são considerados sorteios. É uma outra hipótese que é possível, tá? Professor, bingo é possível? Não, tá, gente? Bingo não pode. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre o sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Ok? Tranquilo? Maravilha.
21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico. É a União que toma conta. Garantias, convocação e mobilização das polícias militares e Código de Bombeiros Militar. União. Competência da Polícia Federal e das rodoviárias federais e da Ferroviária Federal. União. Seguridade Social, lembra, Previdência Social é concorrente, Seguridade Social é privativa. Olha lá. Assinale a opção cuja competência não compete privativamente à União legislar, ou seja, vai ter que ser concorrente. Trânsito e transporte é privativo da União? É, mas ele quer o que não é. Serviço postal é privativo? É. Propaganda comercial é? Agora vamos falar sobre isso. É, tá? Sistema de consórcios e sorteios? É. Orçamento não é. O orçamento ele pode ser, tem orçamento público, municipal, estadual, lei orçamentária desses institutos, então é concorrente, ok? Então, tá errado, é a última, letra E. Os demais todos são privativos. O professor falou propaganda e comércio, vou falar agorinha, ok? Diretrizes básicas da educação, lembra? Se falar só de educação sozinha, é concorrente. Diretrizes base é privativa. Registros públicos, privativa. Atividades nucleares de qualquer natureza, é privativa. Inclusive é exclusiva da União essa atribuição. Bacana? É da competência privativa dos estados e do Distrito Federal legislar acerca de diretrizes básicas da educação. Não é, né, gente? Como eu disse para vocês, a competência é apenas da União. Diretrizes é da União. 27. Normas gerais de licitação. Tá, gente? Norma geral de licitação é de competência da União. Tá? Privativa da União. Porque pode ter uma legislação estadual tratando de licitação no âmbito específico, mas normas gerais é só a União que pode legislar. Em todas as modalidades para administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e estudar economia mistas, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Próximo. Defesa do território, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Também é de competência da União. Defesa civil também. Propaganda comercial também é da União. Inciso 20 e 28 e 29. Ok? Olha lá, vamos fazer a questão. Conforme o artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre defesa do solo, orçamento, propaganda comercial. Opa, me salvou, professor. Propaganda comercial é competência privativa da União. É essa. Perfeito. Os demais o que? São o que? Já adiantando, concorrente. Bacana. E aí o parágrafo único vem falando, lei complementar. Veja, não é lei ordinária, não é medida provisória, não é emenda constitucional. Lei complementar. Já falei no primeiro bloco como é que se dá essa lei complementar. 50% mais um dos membros. É difícil. Poderá autorizar os estados. Não é município. Estado. A legislar sobre questões, pontual. Tacada. Só sobre isso. Não é geral. Das matérias relacionadas no artigo 22. Olha só como já caiu. Se a União delegar aos estados e ao Distrito Federal, que é possível, competência para legislar sobre questões específicas de licitação e contratação de suas entidades autárquicas e fundacionais, a delegação será inconstitucional. Quer dizer que não pode. Pois essa competência é indelegável da União. Não, é delegável. A competência para licitação, eu falei para vocês, é delegável. Até para normas gerais. Então, entendemos, então, que a competência privativa, ela orbita, o professor estava percebendo que a competência privativa, ela é bem parecida, olhando a competência exclusiva, muitas coisas lá da exclusiva refletem na legislativa. Óbvio, se a atribuição é minha para poder tomar conta, materialmente, também para algumas hipóteses, também para legislar também. O que é importante? Esses cruzamentos, que a gente é importante estar bem amarradinho. Esses cruzamentos de uma para outra. Que o examinador vai querer te sacanear, vai querer colocar uma competência exclusiva junto com a privativa, vai querer colocar uma comum junto com a privativa, mas mais comum, ele querer misturar a exclusiva com a privativa. Tá? Um é de legislar, o outro é de cuidar. Pode ser que exista o quê? Evidência? Sim, sim.
Só tomar cuidado que, às vezes, você lembrar que a privativa pode delegar, e a exclusiva ela não pode delegar. Emitir moeda é só competência exclusiva da União. Ela não pode ser privativa. Você não pode colocar legislar sobre emitir moeda. A gente não viu isso. Legislar sobre emitir moeda não tem como legislar sobre emitir moeda. Porque se eu coloco legislar sobre emitir moeda, quer dizer que eu posso delegar esse assunto. E emitir moeda só da União. Então não vai estar na competência legislativa, vai estar só na competência administrativa. Entendemos isso? Bacana? Beleza. Agora vamos entrar na matéria que é a competência concorrente, ok? Lembra que já fizemos aquele paralelo inicial, vimos a competência privativa, você já está bem, digamos assim, bem materializado, bem estudado quanto a isso. E essa matéria realmente ela é cansativa por causa que tem muitos incisos, muitas informações, mas você percebeu que a gente está dando vários meios do caminho para você poder matar. Normalmente essa matéria é bom você rever a aula de novo, mais de uma vez. Esse bloco, essa matéria específica, para você fortalecer e fechar mesmo ela. Ou então, se não der tempo, também às vezes está apertado, resolver exercício. Exercício, depois você vai comparando com o nosso material, você fala, e vai anotando, tá? Tranquilo. Você vai matar esse aqui, logo você vai pegar todos os bizus, não tem erro. Competência concorrente. Agora a concorrente, todo mundo pode legislar, professor? Não. Quem está fora dessa brincadeira é o município. O município está fora, tá, gente? Só a competência é para os estados, federal, está fora o município e a União. Perfeito? Lembra lá o primeiro direito, ramos de direito, FUPET, já sabemos, já decoramos. Financeiro, urbanístico, penitenciário, econômico. Faltou urbanístico aqui. Financeiro, tá ali, urbanístico está ali, perdão, está fora da ordem. Financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico e o tributário. Bacana. Os estados e federal têm competência legislativa concorrente com a União. Perfeito. Mas só possuirão competência legislativa plena caso a União legisle de forma geral a respeito do tema. Deixa eu explicar. A competência concorrente não quer dizer que eu posso falar de tudo. Tá, gente? A competência concorrente não quer dizer que eu posso falar de tudo. A ideia é o seguinte, eu tenho competência para poder falar sobre direito tributário, não tenho? Tenho. Mas eu posso falar, por exemplo, aqui no Mato Grosso, de um imposto no âmbito federal? Não. Eu tenho que tratar do que me interessa. Então, aqui é concorrente, quer dizer que tanto a União como o Estado pode legislar, certo? Só que sob regra geral, como é a regra geral, quem legisla é a União. O Estado vai legislar sobre as suas questões específicas. Se não existir lei geral a respeito do assunto, eu posso tratar de forma geral? Pode, mas desde que seja vinculado ao Estado. Ok? Quem explica isso é os parágrafos do artigo 24. Tá? Mas só para dar essa introdução. Depois no 24 a gente vai voltar a falar sobre isso. Ok? Então, não quer dizer que eu tenho direito tributário, eu posso legislar tudo, competência plena. Ok? Tranquilo? Bacana? Vamos lá. A plena só vai se dar quando acontecer o quê? Quando não existir lei federal a respeito do assunto. Mas eu tenho que me prender às questões do meu Estado. Bacana? Vamos lá. Sobre o FUPET. Questão. Vários temas são considerados de competência legislativa, concorrente entre os entes federados, União, Estados e o desfederal. É competência legislativa integrante nesse tema legislar sobre o direito. Civil é concorrente? Não. Penal é da União. Tributário, opa! Porque o resto tudo está fora do FUPET. Então, letra C, tributário. Mais uma. Compete privativamente à União legislar sobre justa comercial, direito privativamente, ok? Direito penal, opa! Direito penal está fora do FUPET. Então, o quê? É privativo da União. Beleza? Tranquilo? Mais uma. Compete privativamente à União legislar sobre direito penitenciário. Não. Direito penitenciário e econômico é o quê? Direito penitenciário e econômico são exceções à regra. São o quê? Concorrentes. Ok? Concorrentes. Errado. Mais uma. Vai, de você. Enquanto toma água. Vai. Certo ou errado? Essa aqui é difícil. Certo ou errado? A pessoa está certo. O Estado do Mato Grosso, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo tem competência privativa
e plena para dispor sobre normas gerais de direito financeiro. Não, pô. Não, pô. FUPET é competência privativa? Não, ela é o quê? Concorrente. E plena? Também não, pô. Não tem competência privativa nem plena. A competência aqui é concorrente. E ok? E ainda eu só posso legislar de norma específica, eu não posso legislar de forma geral. Ok? Beleza? Então a questão está o quê? Errada. Bacana? O professor deu o filé, o mais difícil passou para nós. Não, precisa errar mesmo. Não. Errar que eu falo é para condicional. Errou, agora não erra mais. Beleza? Vamos evoluir? Agora vamos entrar nos incisos seguintes. Inciso 2, eu vou falar sobre o orçamento. Lei orçamentária estadual, lei orçamentária do Distrito Federal. Pode legislar tranquilamente sobre o orçamento e a União também, é óbvio. Junta comerciais, também é competência concorrente. Custas, money, dos serviços foreigns, concorrente. Produção e consumo, concorrente, ok? Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos sólidos e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Se você lembrar, está lá na atribuição comum, lá na competência comum do artigo 21, 22, 23. Está lá, proteção da flora, fauna, lembra lá? E reflete aqui na legislar a respeito disso. Às vezes o examinador ele pega esse daqui, legislar sobre caça. É concorrente ou é privativa? Ele às vezes faz isso, só lembrar. Caça, pesca, fauna, o que é? Concorrente. Beleza? Meio ambiente, proteção do meio ambiente, concorrente. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, concorrente. Responsabilidade por dano ao meio ambiente. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Tudo isso aqui é concorrente, ok? Dano ao meio ambiente e ao consumidor. Dano ao meio ambiente e ao consumidor, concorrente. Dano ao meio ambiente e ao consumidor, concorrente. Dano ao meio ambiente e ao consumidor é o que? Concorrente. Beleza? Educação, propriamente dita, lembra, diretrizes base é privativa. Educação sozinha é concorrente. Cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, tudo concorrente. Criação, funcionamento e processo dos juizados de pequena causas. Nem uso mais esse termo, são juizados especiais, né? Concorrente, olha lá como caiu. Os estados não podem legislar sobre responsabilidade ao dano ao consumidor e direitos de valor artístico errado. Dano ao consumidor, dano ambiental, lá que eu falei lá atrás, é o que? Concorrente. Olha lá, lembra? Dano ao meio ambiente e ao consumidor, concorrente. Beleza? Valor artístico também, concorrente. Próximo. Compete exclusivamente, está falando de competência administrativa, não é nem legislativa. Olha lá. A União legislar acerca da responsabilidade por dano ao meio ambiente. Errado, tá? Por dois erros. Uma, que a competência o que é concorrente, não é privativa. O correto, para poder fazer a pegadinha legislativa, legislar, deveria falar competência privativa da União. Aí está falando de competência legislativa. Outro erro é competência exclusiva, é competência administrativa. Nada a ver. Você já matava aqui. Você viu a palavra exclusivamente, falou legislar, já matava que está errado. O termo está errado, porque exclusivo não é de legislar. Exclusivo é de administrar, de bem... Já estava errado aqui, você nem olhava os outros. Nenhum outro termo você olhava, você já matava a questão ali. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Lei estadual que assegure ao consumidor o direito de obter informações acerca de determinado produto não invade a esfera de competência da União para editar normas gerais acerca de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor. Perfeitinha, redondinha a questão, ok? Evoluindo, continuando a nossa toada aqui nos incisos. Vamos lá. Inciso 11, procedimento em matéria processual. Lembre-se, se falar de direito processual, é competência privativa. Procedimento em matéria processual, competência concorrente. Previdência social sempre cai, viu gente? Previdência social é concorrente. Proteção e defesa à saúde,
concorrente. Assistência jurídica e defensoria, concorrente dos estados. Pode ter defensoria federal também, ok? Da União. Questão. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente acerca de procedimento em matéria processual. Opa, bonitinha, maravilha. Próxima questão. É competência privativa da União cuidar da saúde e assistência pública da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Errado, né, gente? Volta aqui. Proteção à saúde, proteção e defesa da saúde, ok? Então, está errada a questão, ok? Proteção e garantia das pessoas com deficiência, assistência pública da saúde, cuidar da saúde e assistência pública. Errado, ok? Não é exclusiva da União. Próximo. Proteção e integração das pessoas com portador de deficiência. Aqui que estava, eu estava procurando portador de deficiência, está aqui, tá? Concorrente. Portador de deficiência é concorrente. Proteção à infância e juventude. Cara, lógico que você mata. Não dá para poder deixar só para a União legislar a respeito de infância e juventude e proteger as crianças. Não tem como. Organização, garantia de direitos e deveres da Polícia Civil. Ok? Por que colocar a União também? Lá do Distrito Federal, quem vai legislar é a União. Questão. Segundo a Constituição Federal brasileira, no tocante ao ente federativo, com competência para legislar sobre a proteção e integração das pessoas com deficiência, é correto afirmar que a União, os estados e o Distrito Federal possuem a competência o quê? Fala. Concorrente. Muito bem. Próxima questão. Compete privativamente à União legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Só a União privativa ou é concorrente? Concorrente, está errado. Beleza. Tranquilo. Chegamos aos parágrafos do artigo 24. Preste atenção. Fique atento. A ideia é o seguinte. Os parágrafos, eles, cara, são muito comum em prova a cobrar a literalidade desses parágrafos. Vamos ler, marcar as palavras-chave e aí eu volto explicando. Ok? Vamos lá? Primeiro, no âmbito da legislação concorrente, que nós estamos estudando no 24, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Ok? Então, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Então, União, normas gerais. Ok? Então, a União só trata de norma geral. União só trata de normas gerais. Ok? Continua. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui, vou grifar, não exclui. Não exclui o quê, professor? Não exclui a competência suplementar dos estados. A competência da União em norma geral não exclui a competência suplementar dos estados. E não existindo lei federal sobre as normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena, não existindo. E não existindo lei federal, exercerão competência plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende, vou grifar a palavra, tá? A eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Vamos entender. Imaginamos o seguinte exemplo. Legislar sobre pesca. Pesca, ela é competência concorrente ou é competência privativa? Pesca. Concorrente. Beleza. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Sobre a pesca em si, quem que tem que fazer a lei no âmbito geral? União. Ok? Então, digamos que a União estabeleça o tamanho do barco. Vamos imaginar, vou dar um exemplo bem esdrúxulo para você entender. Então, a União colocou que o tamanho do barco, sei lá, X e X, sei lá, tamanho lá. O barco vai ser assim, grandão, tá? Determinou o tamanho do barco, lá, os pés lá do barco. Beleza? Não fala sobre o tamanho do barco. Fala sobre o tamanho do barco, a lei geral. Ó, o tamanho do barco tem que ser assim. Ó, como é que vai ser
O barco, o tamanho do barco é desse tamanho, assim, estabeleceu o tamanho do barco. Imaginamos isso daí. Beleza? O Estado olha para a lei geral e fala, eu tenho que fazer uma lei nossa aqui para poder determinar, porque falou o tamanho do barco, mas não falou o tamanho do peixe que eu posso pescar. Você está comigo? Não falou o tamanho do peixe que eu posso pescar na época da Piracema, digamos assim. Então, o Mato Grosso pode legislar sobre a pesca no Mato Grosso e não sobre o tamanho do barco? Pode. Que a lei fala. A União pode falar de forma geral, mas não pode falar sobre a Piracema aqui no Mato Grosso. Ele vai falar do tamanho do barco, vai falar de forma geral, sobre pesca. O tamanho do barco tem que ser assim, tem que ter, mas não fala sobre a Piracema em específico. Porque a União só pode falar sobre norma geral. Ok? A competência da União para legislar sobre norma geral não exclui a competência do Mato Grosso de suplementar. Suplemento é complementar. Ou seja, a lei federal falou sobre o tamanho do barco. Eu vou falar sobre a Piracema. Ok? Para poder completar, que a lei geral não pode falar sobre Piracema, porque é uma observação minha. A Piracema é um efeito, um fenômeno nosso aqui. Então, vamos falar sobre a Piracema aqui no Mato Grosso. Pronto. Pode as duas viver tranquilamente, a lei federal e a lei estadual? Tranquilamente. Uma não interfere na outra. Beleza? Esses são os dois primeiros incisos, dois primeiros parágrafos. Bacana. Lei federal falando sobre o tamanho do barco e a lei estadual também falando sobre pesca, sobre o tamanho do peixe. Falando certinho sobre o período de defesa, falando o tamanho do peixe, parar. Beleza. Imaginamos que não tem a lei federal falando sobre o tamanho do barco. A pergunta é, o Mato Grosso pode fazer uma lei que fale sobre o tamanho do barco e sobre a Piracema? Pode. Só que eu posso falar só sobre a realidade do Mato Grosso. Eu não posso legislar no Mato Grosso do Sul, o barco também tem que ser assim. Não, tem que falar só sobre a realidade do Mato Grosso, porque não tem o tamanho do barco na lei federal. Isso é o parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena. Plena. Posso falar de tudo, até o tamanho do barco, para atender às suas peculiaridades. Então, como não tem lei federal falando sobre o tamanho do barco, eu vou fazer uma lei estadual que vai falar o tamanho do barco e sobre a Piracema, mas só prendendo a respeito do nosso assunto aqui no Mato Grosso. Beleza? Imaginamos que futuramente venha uma lei e a lei federal fala sobre o tamanho do barco. O que acontece com a minha lei estadual, que agora fala sobre a lei do barco, tamanho do barco e sobre peixe? Veja, aqui fala sobre a lei do barco, sobre o tamanho do barco, e a lei federal fala o tamanho do barco. E agora, como é que fica? Vem o inciso último fala. A superveniência, ou seja, depois, que vem depois, de lei federal sobre norma geral, suspende a eficácia, cuidado com essa palavra, tá? Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, ou seja, depois que veio a lei federal e falou sobre o tamanho do barco, a minha lei estadual, que fala sobre o tamanho do barco e da Piracema, o assunto específico, o tamanho do barco, fica o quê? Suspenso. Enquanto existia a lei federal tratando de norma geral. Se um dia ela sumir, aí volta a valer a minha lei estadual. Mas enquanto existia a lei federal que veio depois e tratou do assunto do tamanho do barco, a minha lei estadual que falava sobre a pesca e sobre o barco, porque não tinha lei federal, mas apareceu depois, essa norma que é contraditória quanto ao tamanho do barco, ela vai ficar o quê? Suspensa. Entendemos isso? Tranquilo. Beleza? É uma regra de transição que a Constituição estabelece. É um parágrafo ali que complementa o outro. Entendemos isso? Beleza? Então, vamos falar sobre direito tributário. Direito tributário é um direito concorrente ou é privativo da União? FUPET, tributário é concorrente. Então, sobre direito tributário, existe norma federal? Tem. Mas eu posso complementar com as situações do Mato Grosso, sobre ICMS e IPVA? Posso. Então, vai ter uma lei federal que fala sobre o imposto federal e tem a lei estadual que vai tratar sobre isso. Okay? Se não tiver a lei federal, eu posso fazer uma lei geral, mas que atenda ao Mato Grosso? Sim, tranquilamente. E se vier uma lei futura federal que vai chocar com a lei estadual vai ficar suspensa e vai prevalecer a federal.
Beleza? Tranquilo, né? Muito fácil. Vamos fazer questão para fortalecer? Suponha que determinada lei estadual, com pretensão de atender às peculiaridades do Estado no que se refere à proteção ao patrimônio histórico e cultural, acabasse por determinar determinados aspectos gerais da matéria de modo contrário ao estabelecido em federal. Pré-existência a esse respeito. Já existia uma lei federal que tratava sobre isso. E a lei estadual inventou a moda. De acordo com a Constituição, nesse aspecto em que as leis estadual e federal conflitassem, a lei estadual seria inconstitucional, por violar a competência da União para legislar sobre normas gerais no âmbito da legislação concorrente. Tá certo. Porque na concorrente, quem manda é a União em norma geral. Tá certo. Próximo. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação, em todas as modalidades para administrações públicas direta, autárquica e fundacional da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tá certo, tá? Tá certo. Tá perdido essa dois aqui. 3, vamos lá. Maria, deputada estadual, consultou sua assessoria sobre a competência do Estado para legislar sobre direito financeiro. FUPET, pode. Tranquilo. Em resposta, foi informada que essa competência era exercida concorrentemente com a União. À luz da sistemática constitucional, a informação fornecida pela assessoria de Maria indica que a União e o Estado podem legislar livremente sobre matéria? Não. União de âmbito geral. Errado. O Estado somente pode legislar sobre direito financeiro enquanto a União não o fizer? Não, eu posso fazer de forma suplementar. De forma suplementar eu posso legislar. Errado. A União somente pode legislar sobre direito financeiro enquanto o Estado não o fizer. Errado. A União somente pode legislar sobre direito financeiro enquanto o Estado não errado. D. A União deve limitar-se à edição de normas gerais sobre a matéria. Opa! É isso aí. A competência da União em competência legislativa concorrente é geral. Só estou a tratar de forma geral. Específico não pode mexer. Tá certo, letra D. Quarta questão. No âmbito da Organização Federativa do Brasil, a competência material residual é sempre de competência dos estados. Errado, viu, gente? Competência material e residual é sempre de competência do estado, não, é dos municípios que vai tratar sobre isso, ok? No âmbito da competência material residual é sempre de competência dos estados, não, dos municípios, ok? Vamos lá, próxima. Também está perdida essa questão, mas tudo bem. Considere que prevista a competência concorrente para legislar sobre determinada matéria de interesse público e, inexistindo lei federal que o fizesse, o Estado de Goiás tenha editado lei contendo normas gerais sobre tal matéria. Nessa situação, lei federal superveniente que vem depois, sobre a matéria, não revogará a lei estadual, cuja eficácia será suspensa apenas no que contrariar a lei federal. Certinho, o que contrariar não ultrapassa. O que contraria suspende, o que não contraria continua vigente. Perfeita. Sétima questão. Em matéria de competência legislativa concorrente, inexistindo lei federal a respeito das normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena. Pá! Beleza? Para atender suas peculiaridades. Pá! Certinho. A superveniência de lei federal a respeito de normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. Beleza, professor. Fechou. Tá certo, posso marcar. Calma, vamos continuar lendo. O STF denominou essa eficácia suspensiva de efeito paralisante, conforme a classificação alemã, uma vez que pode uma lei federal revogar uma lei estadual. Não, tá errado, gente. Aí migou, deu migué, não tem nada a ver. Não há esse efeito, o que vai ser efeito que é suspensão e não revogação. E aí eu tenho que falar para você uma última informação para poder encerrar essa aula, que os direitos fundamentais lá do artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, não é de competência legislativa privativa da União, ela é competência concorrente, tá? Todo mundo pode legislar a respeito sobre direitos fundamentais. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha atendido bem a aula. Lembramos, então, fazendo uma pequena revisão de cabeça aqui, falamos sobre bens da União,
a regra dos bens da União estabelecida, artigo 20, e daí o que sobrar vai ser competência estadual e municipal, falamos sobre isso. Falamos sobre a competência que pode ser da União, que pode ser exclusiva em matéria administrativa. Ela é competência administrativa ou não legislativa, ela pode ser exclusiva da União, artigo 21, ou competência comum, artigo 23, ok? Que participam todos os entes federativos. A competência privativa, ela está no artigo 22, que é a competência privativa da União, que é a competência legislativa, essa que pode ser delegável, é exclusiva, não é delegável. E pode ser também concorrente, que vai estar no artigo 24, essa aqui todos participam, menos o município. Lembra disso, ok? Essas, elas vivem de forma independente, ok? Toma cuidado com os macetes que eu digo, com as situações que podem cruzar as informações para você não errar. Agora é com você. É estudar essa matéria, anotar, fazer exercício, qualquer coisa, estou à sua disposição. Ok? Cumprimento, sensei. Bom descanso. Prepara o soco da aprovação. Obrigado. Até a próxima. E lembre-se, a dor é passageira, mas a graça é eterna. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E Ele sempre quer. Tchau, tchau. Clique lá.